AgroNews, com Silmar Vieira. Oferecimento Cooperja, Cooperativa Agroaceleradora. E Coopera, a energia da evolução. Muito bom dia, hoje domingo, dia 3 de novembro de 2019, dia de estreia do programa AgroNews aqui na RTV. A partir de hoje, todos os domingos, às 8 horas da manhã, nós estaremos trazendo tudo o que foi notícia na agropecuária, aqui da região sul do estado de Santa Catarina, do estado, do Brasil e do mundo, acompanhando com você todas as notícias, trazendo a você curiosidades, trazendo a você técnicas, dicas de horta, de jardins, as curiosidades do meio agrícola. Você vai poder mandar as fotos, por exemplo, das curiosidades aí na sua propriedade rural, as dúvidas, uma eventual doença aí nas suas plantações, nas árvores frutíferas, você vai mandar aqui para a RTV, a gente vai consultar agrônomos, médicos veterinários ou tecnistas, enfim, consultar os especialistas e trazer a resposta até você. Tudo que é notícia no meio agropecuário, mas também aí na horta e no jardim da sua casa, a gente vai estar trazendo aqui dentro do AgroNews na RTV. Hoje o programa de estreia, mas todos os domingos, 8 horas da manhã, nós estaremos aqui com você. Neste programa de estreia, nós vamos fazer um raio-x do que é a agropecuária no sul do estado de Santa Catarina. Para isso, convidamos para o programa de estreia o gerente regional da EPAGRE, aqui para o sul do estado de Santa Catarina, o Edson Borba. Edson, prazer tê-lo nesse programa de estreia aqui do AgroNews na RTV. Bom dia. Bom dia, Silmar. Bom dia, espectadores. Parabéns pelo programa e é uma honra para nós estar no primeiro programa AgroNews, acompanhando aqui você que tem sido sempre um grande parceiro da EPAGRE na nossa região. E já de antemão, é claro, agradecendo também a EPAGRE pela parceria e pelo desenvolvimento aqui no estado de Santa Catarina, uma coisa que a gente sempre fala. Também quem está conosco é doutor em fruticultura, engenheiro agrônomo de formação, também da EPAGRE, o Henrique Petri. Também é um prazer tê-lo aqui no programa de estreia, Henrique. Bom dia, Silmar, um prazer todo meu. Muito obrigado pelo convite e a gente está sempre à disposição aí para estar ajudando a divulgar boas práticas e toda essa grandiosidade que é a nossa fruticultura do sul catarinense, né, de Santa Catarina como um todo, né? Já que você fala da fruticultura, o que mais fala ultimamente é na diversificação da propriedade rural. A fruticultura é uma boa opção para essa diversificação? A fruticultura historicamente é uma ótima opção para diversificação, dado que em pequenas áreas a gente consegue boas rentabilidades. Normalmente fruta é um alimento com valor agregado bom, o produtor consegue uma boa rentabilidade por isso. E também ela ajuda a fixar a mão de obra no meio rural. Então essa questão de conseguir uma maior renda por hectare, isso ajuda a fixar o jovem no campo, a dar um melhor sustento para as famílias. Então a fruticultura é sim uma boa ferramenta. Claro, tem culturas que têm grandes diferenças nessa questão comercial, na questão também de adaptação das culturas, das cultivares, também à nossa região, e isso requer um pouco de experiência do agricultor, também da questão da assistência técnica que é fornecida pela EPAGRE, pelas cooperativas. Então nós temos que também cuidar de diversos fatores, mas com certeza é uma das melhores alternativas. Agora, quando se fala em fruticultura, por exemplo, a gente pensa apenas em algumas frutas, né? Mas vamos lá, tem banana, tem melancia, maracujá, onde você é especialista. O que mais nós temos de fruta hoje na região? Olha, nós temos aqui uma diversidade, o moranguinho entrou com bastante força nos últimos anos, né? Pelo Brasil inteiro, o morango hoje também é uma realidade, né? Crescendo bastante, as pequenas frutas em geral, mas nós não podemos esquecer dos citros, né? As laranjas, tangerinas, os limões, até limão, a lima ácida Tahiti com um mercado bastante aquecido, com uma janela de oportunidade até interessante para Santa Catarina, pois é um dos estados que mais compra a lima ácida, o limão Tahiti, principalmente para a época das festas, né? A caipirinha vai muito bem, então para as receitas também à base de pescados, né? Então a gente tem uma demanda interessante e além disso outras culturas têm aparecido, como a própria pitaia com um crescimento muito bom.
Apesar que a gente olha a pitaia ainda com um cenário de mercado um pouco desconhecido, o público ainda está se adaptando, necessita ainda um melhoramento para ter frutas um pouco mais doce, com ponto de colheita um pouquinho mais apurado, né? O produtor ainda aprender a lidar com isso, né? Mas já caminha bem, né? Mas já caminha bem, tem pomares produtivos, alguns produtores já vivem dessa cultura. E então a temoia também é uma cultura que tem algum crescimento, alguma expressão, demanda do mercado, principalmente o mercado paulista. Que é o que regula, na verdade, tudo, é a questão da demanda, tem que ter consumo. Agora, Edson, o Censo Agropecuário 2017 começou a ser divulgado ainda com recortes, mas ele fala de 70% da agricultura catarinense é da pequena propriedade rural. Qual é a realidade aqui do sul do estado? 70% da agricultura é da agricultura familiar e aqui no sul não é diferente. E nós temos uma característica, o Petri muito bem falou aqui, como a fruticultura como alternativa de diversificação, e o sul do estado, que foi sempre muito forte a questão do arroz, né, do fumo, hoje ele se caracteriza por essa diversidade de produção e é na agricultura familiar. Propriedades com menos de 50 hectares é a característica da nossa região. E a EPAGRE vem trabalhando muito forte essa questão da diversificação, Silmar. Inclusive, duas ações que a gente gostaria de destacar aqui. É uma capacitação que a gente tem com jovens, né, onde o público jovem é um público de trabalho prioritário da EPAGRE, e nós, todos os anos, a gente faz um curso intensivo, são 9 meses no centro de treinamento da EPAGRE, uma vez por mês o jovem fica uma semana lá, e ao final do curso ele conclui com um projeto de vida, onde ele apresenta esse trabalho de conclusão de curso que é para a sua propriedade rural, o que ele vai desenvolver ali. E a EPAGRE, através da Secretaria da Agricultura, elabora um projeto de crédito que ele tem um financiamento para desenvolver uma atividade onde ele vai ter o protagonismo na atividade. E para 2020, nós teremos uma capacitação voltada para a produção limpa, a produção orgânica no nosso centro de treinamento em Araranguá, que é referência hoje na produção orgânica de arroz, né? E nós vamos fazer isso com o arroz, com a fruticultura, que o Petri é um dos instrutores lá, e a produção de hortaliças também. Perfeito. E uma outra questão que a gente agora, no mês de novembro, no dia 20, comemoramos 28 anos de EPAGRE, e então no dia 22 de novembro, aqui na Estação Experimental de Uruçanga, estaremos promovendo um dia de campo sobre diversificação na propriedade, alternativas para a diversificação, onde ali iremos abrir a estação experimental com o trabalho da pesquisa e da extensão rural, para mostrar os trabalhos com uva, com pêssego, com ameixa, com horta e pomar doméstico, com a questão da agregação de valor. Em todos os setores. Em todos os setores. É mostrar um pouco para o nosso público, agricultores e lideranças, o que a EPAGRE desenvolve na pesquisa e na extensão rural, para que nos procurem para poder desenvolver trabalho ao longo do ano, né? Perfeito. Agradecendo aqui ao Edson Borba, o gerente regional da EPAGRE aqui para a região sul do estado de Santa Catarina, também o Henrique Petri, doutor em fruticultura e engenheiro agrônomo. E a gente abre então este nosso programa, né, de estreia, o nosso AgroNews de estreia, falando justamente, fazendo esse raio-x rapidamente da agricultura e da pecuária aqui do sul do estado de Santa Catarina. Depois do intervalo, as notícias da semana na agricultura. Muito bem, agora aqui no AgroNews, neste programa de estreia, neste domingo, dia 3 de novembro de 2019, nós vamos às notícias da semana aqui no AgroNews durante o Jornal da RTV, todos os dias ao 12h35. Uma das notícias da semana é quanto à aposentadoria no meio rural. Afinal de contas, muda, não muda? O que mudou na aposentadoria no meio rural? A gente, para saber disso, conversou com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Veneza, Evandro Boaroli, sobre o assunto. Mas hoje a gente vai conversar aqui com o Evandro Boaroli, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Veneza e também é o coordenador da micro-região carbonífera dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais. A questão é a aposentadoria rural, que já foi aprovada na Câmara, no Senado. E o que muda, Evandro, para essa questão da aposentadoria rural? Para o agricultor e a agricultora, mudou alguma coisa ou não?
Bom dia, Silmar. Felizmente, né, para nós, segurados especiais, agricultores, familiares de todo o Brasil, felizmente essa reforma da Previdência, após a pressão, né, de toda a categoria, no sentido da manutenção, né, dos moldes que vinha sendo feita a aposentadoria, ou se conseguindo a aposentadoria do segurado especial, aquele agricultor que tem até 4 módulos fiscais, permaneceu da mesma forma, né? Ou seja, a mulher consegue o seu direito após 15 anos de comprovação da atividade, com 55 anos de idade, e o homem agricultor aos 60 anos, então permaneceu aquilo da forma que era antes. Isso acho que vem fazer justiça, né, a um cidadão que não tem tempo e hora para trabalhar, e eu acho que foi buscado aquilo que de direito ele tem. Quanto à questão, por exemplo, de benefícios, a mulher agricultora, né, ao dar à luz, ela teria direito ao benefício, ao ter um acidente de trabalho, teria benefício, continua tudo igual também, Evandro? Mantém todos esses benefícios, né? Salário maternidade, 4 meses, e o auxílio doença, tranquilamente, mediante como é que eu vou dizer assim, mediante a comprovação, né, da sua enfermidade, do laudo médico, ela vai ter direito, sim, se ela tiver a sua enfermidade por um período, ela vai receber igualmente. Essa comprovação, por exemplo, para a mulher agricultora, você falou de comprovação, é através de nota de produtor rural, através do carnê do INCRA, como é que faz a comprovação? Na verdade, a Lei 8.213, que instituiu a aposentadoria do homem e da mulher do campo, não fala em comprovação, mas ela fala que a categoria tem que realmente, não são documentos, ela tem que realmente provar que ela é da agricultura, mas a gente sempre, os sindicatos informam que toda a documentação necessária para essa comprovação seriam os blocos de nota de produtor, né, que seria também um tipo de contribuição para a Previdência, porque daquele 1,5% que se cobra do Fundo Rural, 1,2% disso é para a Previdência. Muito bem, agradecer aqui o Evandro Boralho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Veneza e coordenador regional da micro-região da ANREC, dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais. Então fica a dica aos agricultores, qualquer dúvida quanto à aposentadoria, procure o sindicato aí da sua cidade, procure o auxílio. Outra notícia da semana foi também a questão do ressarcimento de financiamentos agrícolas feitos na época do Plano Collor. Houve uma diferença aí nos valores pagos pelos agricultores nesta época. 2 advogados conversaram conosco e foi notícia da semana também. Quem tem direito e o que fazer para reivindicar esse direito? Acompanhe a matéria. Uma das polêmicas que existe agora nos últimos dias, já vem de longa data, evidentemente, uma questão que vem lá do Plano Collor. Lembra do Fernando Collor de Mello? Pois na época do Plano Collor houve uma diferença na cobrança, na taxação dos financiamentos agrícolas. Agora, há poucos dias, uma decisão do STJ dá direito que os agricultores recebam, tenham ressarcimento desses valores. Nós vamos conversar aqui com os advogados Marcelo Colonetti e Clóvis Steiner, justamente para saber sobre isso. Que diferença é essa? Que cobrança foi essa, Marcelo? Silmar, teve julgamento no último dia 16 de outubro, uma ação, embargos de divergência junto ao STJ, de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal no ano de 1994. Essa ação ela tinha como objetivo apurar as diferenças relativas ao Plano Collor, que as situações, todos os empréstimos efetuados pelo agricultor na época, ela teve uma correção diferente do que ela constava na cédula rural. Um exemplo claro é que teve uma diferença expressiva que foi cobrado, era 43% a correção e foi cobrado um valor de 83%. Isso prejudicou muitos agricultores em todo o Brasil e agora, depois de 25 anos do trâmite dessa ação, teve um julgamento lá no STJ que definiu o pagamento disso. Agora, Clóvis, todo mundo vai ter direito a partir dessa decisão do STJ? Todo mundo automaticamente vai ter direito ou o agricultor tem que entrar na justiça para requerer o seu direito? Silmar, bom dia.
Há uma necessidade de ingressar na justiça em razão de que é uma ação civil pública, ela determinou para todos os agricultores do país, mas há necessidade que procure seu advogado de confiança para ingressar e executar essa sentença, este acórdão. Então isso é necessário uma juntada de uma série de documentos que tem que buscar junto aos cartórios de registro, né, dessas cédulas para verificar quem tinha saldo devedor em março de 1990. E assim vai ter o direito para buscar essa diferença. Agora, a gente conversava antes da entrevista aqui, como é Brasil, sempre cabe recurso. Nessa questão ainda cabe recurso? Ainda pode cair? Silmar, esse julgamento foi no dia 16 e hoje no dia 30 é que nós teremos a publicação do acórdão. A partir dessa publicação do acórdão, cabe prazo para as partes fazer o recurso. Entendemos que vai ter algum tipo de questionamento junto ao próprio STJ ou até o próprio STF, mas foi uma vitória para os agricultores essa decisão junto ao STJ no dia 16. Bom, agradecer aqui ao Marcelo Colonete e ao Clóvis Steiner, que são advogados, e deixar aqui o recado então a todos os agricultores. O ideal é que procurem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aí da sua cidade, procure os advogados do sindicato ou o seu advogado, para quem já tem um advogado que cuida de outras questões, para que possa averiguar se você tem direito, o segundo, a documentação que você precisa apresentar e evidentemente entrar na justiça. Com essa decisão do STJ teria direito. Se não houver recurso, você pode continuar tendo direito a esse ressarcimento. Então procure o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aí da sua cidade. E depois do intervalo, você acompanha na Assembleia Legislativa seminário para valorização de produtos agrícolas em Santa Catarina. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso AgroNews de estreia desse domingo 3 de novembro. Agora você acompanha conosco matéria da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, onde houve um seminário sobre valorização de produtos agrícolas do estado de Santa Catarina. Acompanhe. Durante 2 dias, profissionais ligados à agricultura e política rural, empresários, certificadores e pesquisadores se reuniram na Assembleia Legislativa para participar do 7º Workshop Catarinense de Indicação Geográfica. O objetivo foi discutir e ampliar a divulgação dessa certificação como instrumento de valorização e distinção de produtos agrícolas. Indicação geográfica é quando um produto ou serviço é identificado como sendo originário de uma região ou país, porque tem reputação, características ou qualidades vinculadas àquele lugar. Após a identificação geográfica, o produto é protegido legalmente contra o uso de terceiros ou falsificações, por meio de instrumento jurídico regulamentado pelo direito da propriedade intelectual. É uma forma de gerar renda no meio rural, preservar o patrimônio cultural de uma região, promover o desenvolvimento e a organização da produção, criando valor agregado para os produtos locais. Em Santa Catarina, vários produtos já obtiveram ou estão em busca do reconhecimento pelo INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, como os vales da uva Guete, os vinhos de altitude catarinenses, a banana da região de Corupá e o mel de melato da Bracatinga. Palestrantes do Brasil inteiro e do exterior participaram do seminário. No painel de encerramento, este francês, que preside a Associação dos Produtores de Queijo do tipo Comté, falou sobre a importância da indicação geográfica no acordo entre o Mercosul e a União Europeia na visão internacional. Ele também preside uma organização não governamental ligada à indicação geográfica de produtos franceses. As indicações geográficas são extremamente importantes, afirma o francês. Talvez tenham uma importância cultural ainda maior que a financeira. Elas fazem parte das afirmações culturais e os europeus zelam muito por essa proteção das indicações geográficas, para que os consumidores tenham acesso a produtos de melhor qualidade. O seminário encerrou com uma sessão plenária que fez uma síntese das discussões realizadas ao longo dos 2 dias de debates e definiu os próximos passos para o fortalecimento da mobilização em defesa da indicação geográfica dos produtos locais. Nós estamos saindo daqui já com uma proposta de
um tratado de cooperação técnica entre Santa Catarina e a França, né, já com os encaminhamentos feitos através deste seminário, para podermos, né, através do intercâmbio, encontrarmos os caminhos, né, para novas indicações geográficas do nosso estado. Santa Catarina tem um potencial, este seminário mostrou que tem um potencial enorme devido ao nosso clima, ao nosso solo, devido às diferenças culturais que nós temos, né, porque a indicação geográfica ela também agrega a questão cultural. E nós precisamos, né, com muita brevidade, também proteger isso. Muito bem, agradecendo a sua audiência. No próximo domingo estaremos de volta às 8 horas da manhã com o nosso AgroNews especial, o programa todos os domingos às 8 da manhã. Uma boa semana de trabalho e até lá. AgroNews com Silmar Vieira. Oferecimento Cooperja, Cooperativa Agroaceleradora. E Coopera, a energia da evolução.